tarde, começa agora mais um Farmácia em Foco. O jornal que não é tarja preta para ser controlado. E hoje vamos falar de um assunto de utilidade pública. Vamos falar sobre a síndrome metabólica. A síndrome metabólica é caracterizada pela combinação variável de obesidade visceral e alterações do metabolismo da glicose, lipídios e pressão arterial. É mais prevalente na população de idade avançada. Vamos às ruas saber o que a população acha sobre a síndrome metabólica. Se dá alguma coisa, meu filho, pra mim não dá nada. É o menininho de papai. Podemos observar que a população não sabe muita coisa sobre essa síndrome. Por isso, vamos com o nosso repórter interativo, que não é a proteína carreadora, mas leva você ao foco da notícia. É com você, Gabriel. Bom dia, nós estamos aqui no bairro de Aparecida nesta manhã gloriosa, onde tem muito lugar para estacionar, em frente à faculdade de farmácia, e o nosso objetivo é esclarecer a síndrome metabólica e os seus marcadores clínicos. O meu nome é Gabriel Oliveira e eu estou aqui para extrair o melhor da notícia para você. Vem comigo! Bom dia, meu amigo. Bom dia, meu. Você tem autorização para entrar? Não pode filmar aqui sem Nós autorização. somos da Farmácia em Foco e nós estamos aqui para extrair o melhor da notícia para o nosso público. Esse daqui é o meu grande amigo, o senhor Elton. Qual é o seu nome? Eu, Sua profissão? vigilante. Ah, senhor vigilante. Nós estamos aqui para procurar alguns farmacêuticos de sucesso para esclarecer o significado e os marcadores da síndrome metabólica. O senhor autoriza a nossa entrada? Sim, eu autorizo. Mas é porque é pra você. Lá em casa, a gente assiste todo dia vocês pela televisão, viu? Obrigado, nosso público, por comparecer assistindo todo dia na internet. Onde podemos encontrar os farmacêuticos de sucesso? No segundo andar. É só lá, no resto não tem não? Não, só no O segundo. senhor tem certeza? Não tenho certeza. Então nós vamos em busca desses farmacêuticos do sucesso. Vem comigo! Para quem não sabe, a faculdade de farmácia já existe há muito tempo e está nesse prédio há muito tempo também. Vamos atrás dos farmacêuticos de sucesso. Vem, Zé. Vamos em busca dos farmacêuticos de sucesso. Vamos em busca dos farmacêuticos de sucesso. Vamos, Zé. Estamos aqui em um dos laboratórios da faculdade em busca de um dos farmacêuticos de sucesso para tentar esclarecer para você os marcadores clínicos e laboratoriais da síndrome metabólica. Olá! Olá! O senhor é um farmacêutico de sucesso? Sim. Então, o senhor poderia nos esclarecer os marcadores clínicos e laboratoriais da síndrome metabólica? Ah, claro, mas antes... Então, o senhor poderia falar para os nossos espectadores o que é essa síndrome metabólica? Sim. A síndrome metabólica é determinada por um conjunto de fatores de risco cardiovascular, incluindo obesidade abdominal, hiperglicemia, dislipidemia e hipertensão. Os grupos de pessoas que têm maior risco de desenvolver doenças cardiovasculares e diabetes tipo 2 sofrem de algum desses fatores de risco. Essa síndrome ainda carece de uma definição bem estabelecida, mas há uma indicação consensual de que o aumento da pressão arterial e os distúrbios do metabolismo dos glicídios e lipídios e o excesso de peso estão de forma definitiva associados ao aumento da morbimortalidade cardiovascular. Vamos falar primeiramente dos marcadores das alterações do metabolismo da glicose. Os distúrbios metabólicos dos carboidratos, no qual a glicose é subutilizada produzindo hiperglicemia, é chamada de diabetes mellitus. Exatamente. E o mesmo vai ocorrer com a obesidade, a dislipidemia, a hipercolesterolemia e o aumento da pressão arterial. A síndrome metabólica é a junção desses fatores que podem acarretar no aumento da morbimortalidade cardiovascular. Bem, vamos falar sobre os principais marcadores. O teste oral de tolerância à glicose é mais sensível do que a glicose de jejum no começo do curso da diabetes tipo 2.
Para a realização deste teste, deve-se atender às seguintes condições: descontinuar quando possível os medicamentos que afetam a tolerância à glicose, realizar os testes durante o período matutino durante os 3 dias de dieta e contendo pelo menos 150 gramas de carboidratos por dia e exercício sem restrição. Realizar o teste após o jejum de 10 a 16 horas somente em indivíduos ambulatoriais, que devem permanecer sentados durante o teste sem fumar. Deve-se começar o teste entre 7 e 9 da manhã, medir a glicose plasmática do jejum e depois a cada 30 minutos por 2 horas, após uma carga de 75 gramas de glicose oral, dissolvida em 300 ml de água. O resultado de 100 ml por decilitro descarta a diabetes. Outro marcador é a insulina. A aplicação clínica da dosagem da insulina é utilizada na avaliação dos pacientes com hipoglicemia de jejum. Também se propõe que a determinação da insulina seja valiosa na seleção de uma terapia inicial ótima para pacientes com diabetes mellitus tipo 2. Em teoria, quanto menor a insulina no pré-tratamento, mais apropriada a insulina como tratamento de escolha, embora não haja evidências de que o conhecimento da concentração de insulina conduza a um tratamento eficaz. A insulina possui uma quantificação difícil devido à sua baixa concentração e à reação com antissoros e peptídeos C. Outro marcador é a proinsulina. Geralmente observa-se concentrações altas de proinsulina em pacientes com tumores benignos ou malignos de células beta pancreáticas. Verifica-se também o aumento de insulina, peptídeo C, além da proinsulina. Alguns indivíduos com diabetes tipo 2 demonstram proporções elevadas de proinsulina, que possui uma quantificação difícil devido às reações da proinsulina com antissórios de peptídeo C e de insulina. O peptídeo C é um marcador que fornece vantagens, pois seu metabolismo hepático é desprezível, e são indicadores melhores da função das células beta do que a insulina circulante. Sua dosagem não mede insulina exógena e não reage de forma cruzada com imunoensaios para insulina. A concentração de peptídeo C basal pode fornecer uma estimativa da capacidade e da taxa de secreção de insulina. Outro marcador são as proteínas glicadas, primariamente a glicose ligada à hemoglobina. É eficaz no monitoramento da glicose a longo prazo, pois fornece índices retrospectivos dos valores integrados de glicose plasmática ao longo de um período maior de tempo, sem estar sujeito a grandes variações. É valioso para o controle a longo prazo e é expressa em porcentagem de hemoglobina glicada do total de hemoglobina. O intervalo de referência é de 4 a 6%. Professor, muito obrigado pela sua colaboração. Eu espero que você de casa tenha gostado dessa primeira parte do nosso programa. Aqui eu encerro com o professor Marcos, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas. Obrigado, professor. Obrigado. E agora nós vamos para um outro laboratório em busca dos outros marcadores clínicos e laboratoriais da síndrome metabólica. Até mais! Volta com mais um Farmácia em Foco. Dessa vez vamos falar com uma farmacêutica de sucesso em busca dos marcadores clínicos e laboratoriais da síndrome metabólica. Olá! A senhora é farmacêutica de sucesso? Sim. Qual é o seu nome? Samanta. Professora Samanta, a senhora poderia nos explicar mais um pouco o que é a síndrome metabólica ou um dos seus marcadores clínicos ou laboratoriais? Mas sem rir, professora. Claro, né? Eu vou explicar um pouco sobre os marcadores clínicos laboratoriais do ácido úrico. E o que seria esses marcadores para o nosso telespectador de uma forma sucinta e simples para que eles possam entender? Bom, o ácido úrico é o produto final do metabolismo das purinas, estando elevados em várias situações clínicas, como a gota, que é a deposição de ácido úrico nas articulações. As bases púricas serão degradadas e a partir da degradação dessas bases púricas é que haverá a formação do ácido úrico, havendo várias reações. A primeira delas é uma nucleotidase, que irá retirar o grupamento fosfato da base púrica. Logo depois, uma desaminase, que irá retirar o grupamento amina desse intermediário. E por último, essa reação haverá a ação da xantinoxidase,
que vai transformar o intermediário da degradação da base púrica em ácido úrico. Esse ácido úrico encontra-se na sua maior parte sob a forma de uratos. Esses uratos são a forma solúvel no plasma do ácido úrico. A hiperuricemia, que seria a concentração elevada de ácido úrico, resulta da produção excessiva desse ácido úrico, ocasionado ou por um distúrbio enzimático ou por uma hiperestimulação de determinada enzima. E também esse aumento, de ácido úrico pode ser ocasionado também pela inibição ou diminuição da excreção do ácido úrico pela urina, havendo assim um aumento desse ácido úrico no organismo. Um caso importante a respeito dessa diminuição da excreção renal do ácido úrico é a grande quantidade de insulina no sangue, que vai diminuir essa excreção e aumentar, assim, os seus níveis séricos, os níveis séricos de ácido úrico. Essas concentrações, ou seja, a concentração elevada de ácido úrico, corresponde ao limite da solubilidade dos uratos, e por isso, a partir desses valores, há uma supersaturação de uratos e consequente propensão à sua cristalização e deposição nos tecidos. As principais consequências decorrentes da hiperuricemia estão associadas à deposição de cristais nos tecidos, como a gota que já havia comentado anteriormente. O principal método laboratorial é a dosagem do ácido úrico no sangue, sendo um marcador não clássico na síndrome metabólica, porém é muito importante, já que pode desencadear outras doenças. No caso da hiperinsulinemia, é um caso, porque na síndrome metabólica haverá não só a hiperinsulinemia, mas também outros fatores que podem desencadear um risco cardiovascular, que vai diminuir a excreção de ácido úrico e consequente deposição desse ácido úrico no organismo, havendo uma predisposição para outras doenças nesse organismo. Alguns valores de referência para homens está entre 2,5 e 7 mg por decilitro e em mulheres está entre 1,5 e 6 mg por decilitro, sendo que em mulheres na pós-menopausa esse valor vai ser um pouquinho mais elevado devido à diminuição dos níveis de estrógenos. Outro dado importante a ser acrescentado é que alguns tratamentos para esse aumento de ácido úrico no organismo é utilizado alguns fármacos que vão inibir a ação da xantinoxidase, que é a enzima que vai transformar o intermediário da degradação da base púrica no ácido úrico, havendo assim uma diminuição desse ácido úrico no organismo. Alguns estudos mostram que a diminuição desse ácido úrico no organismo tem um papel na prevenção de doença cardiovascular, o que é importante em pacientes com síndrome metabólica, já que os pacientes com síndrome metabólica vão ter uma junção de várias outras doenças, como a hipertensão, como a dislipidemia, o aumento de triglicerídeos, diabetes também, no caso do aumento de glicose na corrente sanguínea, e outros fatores que vão ser um risco cardiovascular. Por isso que é importante essa medição do ácido úrico no sangue, para que alguns pacientes não sejam diagnosticados depressa. Professora Samantha, muito obrigado pela sua colaboração. E você de casa, eu espero que tenha gostado de mais esse pedacinho do nosso programa. Mas fica aí, ainda tem muito mais por hoje. Professora Samantha, muito obrigado. Estamos com vocês no próximo bloco. De volta com Farmácia em Foco e agora vamos falar com um grande farmacêutico de sucesso, aonde ele vai esclarecer mais uma etapa desses tão famosos marcadores clínicos do nosso programa de hoje. Com licença, professor. Qual é o seu nome? Henrique, o senhor poderia nos esclarecer alguns dos marcadores clínicos dessa síndrome? Não vou explicar. Então, professor, qual é o marcador que o senhor vai falar? Eu vou falar bastante sobre a dislipidemia e também a obesidade na síndrome metabólica. Começando com a dislipidemia. A dislipidemia é o aumento anormal da taxa de lipídios no sangue.
Representa um importante fator de risco para o desenvolvimento de lesões ateroscleróticas que podem causar obstrução total do fluxo sanguíneo e apresenta altos índices de mortalidade. É importante lembrar que o colesterol e triglicéridos altos não dão sintomas. É muito fácil ter colesterol alto e não sabê-lo. Daí a importância de dosar através do exame de sangue. Conhecer o colesterol no sangue pode ajudar a tomar precauções para evitar um infarto ou derrame se você for de um dos grupos de alto risco. Todo indivíduo com 20 anos ou mais deve ter seu colesterol medido pelo menos uma vez a cada 5 anos. E se você tiver história familiar de colesterol alto ou outro fator de risco, pode ser necessário dosá-lo antes e com uma frequência ainda maior. É melhor realizar o perfil geral do colesterol, com medida do colesterol total, LDL, HDL e triglicéridos. Esse teste deve ser colhido em jejum de 12 horas. As dislipidemias podem ocorrer por causa do aumento dos triglicéridos, que é chamado de hipertrigliceridemia isolada, aumento do colesterol, que é hipercolesterolemia isolada, ou por uma combinação das duas, dislipidemia mista. Pode ainda ser causada pela redução do HDL ou aumento dos triglicerídeos ou LDL. As dislipidemias podem causar aterosclerose, angina pectoris, infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral, insuficiência vascular periférica, entre outros. Porém, muitas das dislipidemias são assintomáticas. A obesidade trata-se de uma doença crônica que vem apresentando significativo aumento de incidência mundial. A obesidade é associada com o número de alterações deletérias no metabolismo lipídico, incluindo os níveis elevados de colesterol total, LDL, triglicéridos e redução do HDL. Em torno de 5% dessa redução. Intimamente relacionado ao estilo de vida, especialmente com o sedentarismo e parâmetros nutricionais de alimentos industrializados, que possuem baixas qualidades nutricionais e altas taxas calóricas. O consumo frequente desse tipo de alimento, associado com a falta de atividade física, promove o quadro de obesidade, acompanhado ou não de resistência à insulina. A caracterização da composição corporal foi efetuada tendo por base a determinação da gordura corporal total, por impedância bioelétrica e por densitometria. Esse último método, para além da quantificação da gordura corporal total, permite ainda a caracterização da distribuição corporal dessa gordura. Através da avaliação dos triglicéridos, a gente vê que o grupo que está sem o risco de obesidade tem a quantidade menor ou igual a 130 mg por decilitro. As pessoas de risco médio ficam entre 130 e 150 mg por decilitro. E de risco muito elevado, maior que 150 mg por decilitro. Para o colesterol total, nós temos que o grupo sem risco encontra-se com colesterol total abaixo de 170 mg por decilitro. O risco médio entre 170 e 200 mg por decilitro e o risco elevado com mais de 200 mg por decilitro. Medindo o HDL, a gente vê que o grupo sem risco está com um HDL maior que 50 mg por decilitro. O risco médio maior que 35, mas menor que 50 mg por decilitro, e de risco elevado menor que 35 mg por decilitro. No exame de LDL, a gente tem que o grupo sem risco encontra-se com um LDL menor que 110 mg por decilitro. O de risco médio entre 110 e 180 mg por decilitro, e o de risco elevado maior que 130 mg por decilitro. E, de fato, a obesidade visceral está associada com a resistência à insulina, o aumento da atividade inflamatória, distúrbios da hemostasia e dislipidemia, o que explicaria também os distúrbios cardiovasculares associados com a obesidade. Em relação ao IMC, que é o índice de massa corpórea, é notável lembrar que o IMC não distingue entre os diferentes tipos de adiposidade, alguns dos quais podem estar mais associados à doença cardiovascular, por exemplo, a adiposidade visceral. Estudos mais recentes dos diferentes tipos de tecido adiposo têm demonstrado, por exemplo, que a obesidade central tem uma correlação muito superior à doença cardiovascular do que o IMC pode dizer para a gente. A circunferência absoluta e o índice cintura-quadril são utilizados como medidas da obesidade central. E nós temos também o IAC, que é o índice de adiposidade corporal, que é calculado pela divisão entre o produto da raiz quadrada da altura pela circunferência do quadril e a altura. Desse resultado, subtrai 18. E para mulheres, o normal é encontrar o resultado entre 21 e 32, e para homens, de 8 a 20. Nós temos que a presença de fatores de risco e outras doenças também são utilizadas no diagnóstico da obesidade. Por exemplo, a aterosclerose coronariana, diabetes mellitus tipo 2 e a apneia do sono representam grandes ameaças aos dos pacientes, que indicam a urgência do tratamento clínico da obesidade. Gabriel, agradeço muito a sua visita, espero ter ajudado.
Obrigado, professor, pela sua explanação. Eu espero que vocês de casa tenham gostado do meu grande amigo Henrique e eu espero que vocês fiquem até o final do nosso programa. Professor, muito obrigado. Fique à vontade para nos contactar para o próximo programa. E você de casa, acompanhe, porque nós iremos finalizar esse programa ainda hoje. Vem comigo! Estamos de volta com o último bloco do nosso Farmácia em Foco. Desde já estou agradecendo a presença de vocês aí do outro lado, pois vai cair na prova esse assunto. Eu espero que vocês tenham prestado atenção no nosso programa. E quem não prestou, preste agora para pegar pelo menos um ponto na prova, no último marcador clínico e laboratorial a ser abordado nesse programa. Vem comigo. Olá. Olá. Qual é o seu nome? Natasha Fernandes. Professora Natasha Fernandes, só poderia explicar para os nossos telespectadores, para os nossos alunos, o último marcador clínico e laboratorial da síndrome metabólica? Com toda certeza. E qual seria esse marcador, professora? Seria os marcadores pertencentes à hipertensão, que também é uma alteração da síndrome metabólica. A hipertensão arterial é uma das alterações presentes na síndrome metabólica. O diagnóstico da hipertensão é baseado na anamnese, no exame físico e em exames confirmatórios laboratoriais, que auxiliam na realização do diagnóstico dessa doença propriamente dita, sua etiologia, grau de comprometimento de órgãos-alvos e na identificação dos fatores de risco cardiovascular associados, pesquisar a presença de outras doenças associadas também, estratificar o risco cardiovascular global e até avaliar indícios do diagnóstico de hipertensão arterial secundária, através dos exames que eu já disse, como também dos marcadores da hipertensão presentes nos exames laboratoriais, que podem ser realizados para a confirmação desse diagnóstico. São eles o exame de urina, dosagem de creatinina e potássio séricos, glicemia de jejum e colesterol total para homens acima de 20 anos e mulheres na menopausa de preferência. O exame de urina serve para a pesquisa de elementos anormais e sedimentos como presença de sangue e proteína na urina. Se após a avaliação inicial o exame de urina mostrar, por exemplo, a proteinúria, deve ser solicitado proteinúria de 24 horas. Se o exame for negativo, a avaliação deve prosseguir com dosagem de microalbuminúria de 24 horas ou em amostra isolada. Na hipertensão, pode aparecer uma elevação da creatinina sérica devido ao baixo ritmo de filtração glomerular ou clearance de creatinina, que seria de menos de 60 ml por minuto, e o nível de potássio sérico inferior a 3,5 miliequivalentes, na ausência de tratamentos com antidiuréticos. A dosagem de creatinina e potássio sérico são feitos para mostrar uma deficiência na filtração glomerular, já que há uma diminuição da excreção de creatinina e elevada excreção de potássio, assim como a presença de elementos anormais na urina, confirmaria um problema no glomérulo. Essa elevação da excreção de potássio contribui com a diminuição da excreção de sódio, que leva a uma maior reabsorção de água, o que eventualmente leva ao aumento da pressão arterial, convertendo-se assim em marcadores da hipertensão. A glicemia de jejum é importante para a hipertensão arterial, pois a hipertensão relaciona-se com diabetes mellitus tipo 2, como a ligação da insulina e o seu receptor endotélio vascular ocasionam a ativação de duas cascatas de reações químicas paralelas, tendo como resposta final a liberação do óxido nítrico, um vasodilatador, e endotelina, um vasoconstritor. Quando há resistência à insulina em pacientes diabéticos, a cascata que estimula a liberação do vasodilatador torna-se prejudicada, porém, a cascata que ativa a vasoconstrição não sofre alterações, podendo assim acarretar um aumento exagerado da pressão arterial e causar a hipertensão. Outro fator da resistência à insulina é que a insulina estimula a reabsorção de sódio pelos rins. Assim, quanto mais insulina livre de ligação com os receptores, mais sódio e água, consequentemente, serão reabsorvidos, predispondo o paciente à hipertensão, convertendo o alto nível de glicose, que seria de maior que 200 mg por decilitro, em um marcador da hipertensão. O colesterol total para homens acima de 20 anos e mulheres na menopausa é necessário porque quando o colesterol total exceder a 200 mg, recomenda-se a dosagem das demais frações lipídicas, já que alguns dos aspectos fisiopatológicos que correlacionam a hipercolesterolemia e a hipertensão arterial estão relacionados à disfunção endotelial.
pois as células endoteliais que controlam o tônus vascular liberam fatores que determinam a atividade contrátil das células musculares lisas. O óxido nítrico é produzido continuamente pelas células endoteliais. O óxido nítrico está envolvido com mecanismos que regulam o fluxo sanguíneo, os quais participam da modulação da pressão arterial em indivíduos normotensos e hipertensos. Elevações de colesterol plasmático se associam com maior concentração de metilarginina assimétrica, inibindo a síntese do óxido nítrico, o que ocasiona a vasoconstrição dos vasos e promovendo a hipertensão. Além do fato do alto nível de colesterol representar um risco maior em relação à presença de placa de ateroma, que aumenta a pressão arterial, sendo então o colesterol também um marcador da hipertensão arterial e, consequentemente, da síndrome metabólica. Professora Natasha Fernandes, muito obrigado pela sua colaboração. Eu espero que a senhora esteja à disposição para uma próxima oportunidade. Com toda certeza. E você aí de casa, muito obrigado pela sua paciência e audiência também. O Farmácia em Foco fica por aqui. Agradecemos a sua audiência e a sua paciência. Então, caros ouvintes, esse foi mais um Farmácia em Foco. Aquele que não é o extrato, mas extrai o melhor da notícia para você. E semana que vem, vamos acompanhar o exame de próstata ao vivo. 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 Ao vivo.